Fala, gente! Você vai perceber, isso não tem mistério, depende de você, levando o estudo a sério. Entenda que a beleza é um caminho de luz, entenda que a surpresa é só você quem produz. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Arte é tão legal, arte é tão legal, você vê diferente que parece igual. Tá vendo aí, Juvenal? Você é um cara legal. Então, gente, estamos aqui começando mais uma aula e aí dessa vez nós vamos falar sobre um certo aspecto das artes visuais, tá? Vai ser muito interessante, tem coisas que a gente vai passando e nas ruas, né, da cidade e a gente vê e não dá tanta atenção, né? Mas às vezes a gente reconhece sim e, como diz na canção da Marisa Monte, né, falando sobre um desses artistas de rua, o Gentileza, que quando mandaram tirar a arte dele lá debaixo da ponte, começou a fazer falta, as pessoas que eram acostumadas a ver aquelas mensagens positivas lá. Então, vamos para a nossa aula que a gente tem muita informação boa aí para a gente ir colocando na cachola, tá? Vou guardar aqui o violão para a gente começar aqui depois de toda essa alegria, de toda essa animação. Nós sabemos, né, toda vez que entra na aula de arte, a gente primeiro tem que fazer um relax, né? Ficar com o clima bom. Então, olha, nós vamos ver um pouco da arte que é feita nas vias públicas. Né? Ó, isso, pronto. E também a arte urbana, né? A arte das cidades, onde entra aqui o grafite e a intervenção urbana. Grafite e intervenção, tá? E trazemos para os dias atuais, arte contemporânea, o papel do artista. Vamos colocar em questão um pouco isso aí, né? Qual é o papel do artista, tá? Nossa arte interativa talvez discuta um pouco isso enquanto você vê aí essas ilustrações, né, da arte musical, da arte da dança maravilhosa. Olha aí esse volteio, né? Esse voo da bailarina aí. E a arte mais completa de todas, né, porque junta todas as outras, que é o cinema. Então vamos ver qual é a nossa questão interativa. Justamente isso, né? Nós vamos, enquanto a gente vai falando aí na aula, você vai responder aqui com seu entendimento qual o papel do artista na sociedade, né? Estamos vendo aqui vários tipos de arte, de instalações, né? Pop art e de grafite também. E aí vamos ver. Então, só para começo de entendimento, a arte pública, tá? Olha só o que é a arte pública. É a arte realizada em diversos campos e espaços da cidade. Então, tudo que é iniciativa artística colocada na cidade, como a gente está vendo aqui nessa ilustração aqui, né? Esse muro grande aí, foi todo pintado, todo colocado na figura lá, é uma arte pública. Porque o público, porque as pessoas, porque todo mundo pode ver. Está ali, você não precisa pagar para ver, está ali para o seu desfrute, né? Para deleite dos nossos olhos. Afinal, estamos falando de artes visuais, né? Artes são feitas para a visão, para você ver. Então, ela não é restrita apenas às galerias de arte e museus.
permite o livre acesso da população, como eu estava explicando já aqui, né? Então, e nesse caso, ela modifica a paisagem urbana de modo permanente ou momentâneo. Momentâneo ou efêmero é a mesma coisa, né? Então, essas artes, às vezes, quando elas são colocadas, quando o artista vai lá e faz algum tipo de criação, pode ser que seja uma coisa que fique para sempre. Ou então, alguma coisa que rapidamente, com a chuva, com as intempéries, com o sol, se desfaça, né? Às vezes tem artes que são pensadas para ser realmente coisa de um dia. Então, essa arte pública é representada por meio de monumentos históricos, como esculturas e algumas arquiteturas. Geralmente é essa a representação, tá? Então, normalmente a arte pública ela é interpretada como os monumentos, né, históricos, algumas esculturas nas praças, algumas arquiteturas, tá? Então, seguindo aqui, nós temos o seguinte: em cada época, as sociedades constroem novas percepções para a apropriação dos espaços das cidades. Arte pública é qualquer monumento ou obra artística, olha aqui, acrescentou aqui, tá? Que ocupa o espaço público e tem livre acesso à população. Como, por exemplo, aqui, o Centro Histórico de Olinda. São esses casarões que são considerados patrimônios da própria cidade, porque tem uma estrutura antiga, né? Bem a ideia arquitetônica daquele tempo, tá? Mais uma foto aqui do Centro Histórico de Olinda, onde você caminha e vai vendo, lá dentro tem várias galerias de arte, várias exposições. Então, olha aqui, o conjunto arquitetônico e paisagístico tombado pelo IPAM desde 1968. Edifícios coloniais do século XVI. Harmonizam-se as fachadas de azulejo do século XVIII e XIX com obras neoclássicas do século XX. Quer dizer, são vários momentos artísticos que estão colocados aí, tá? E fazem parte da história. Deixa eu comentar aqui com vocês. Olha só, o período colonial, o período que o Brasil pertencia ainda a Portugal, né, é um período que tinha o jeito de ser, tinha o jeito de fazer prédios daquela época, alguns símbolos, as janelas grandes em arco, né, toda uma estrutura, formato das casas, né? E aí isso foi se modernizando, né? Foram se transformando, outras formas, outros arquitetos, novas ideias, mas como momento histórico, né, vale a pena preservar para que também possa saber como era naqueles tempos, né? E que o Brasil não tinha essa autonomia, não tinha essa soberania, entendeu? Então, dentro desse conjunto aí de casas aí, dessa rua de Olinda, Olinda fica em Pernambuco, né? No estado lá do Nordeste. E aí, dentro desse conjunto de casas aí, tem várias outras interações, né? Ao mesmo tempo que tem essas fachadas coloniais aí, tem também os azulejos, né, do século XVIII e outras obras neoclássicas do século XX, tá bom? Então vamos pegar um pouco mais de informação sobre isso aí. Voltamos para a gente ver aqui, ó, a escadaria Celeron. É uma outra ideia que está repetida em várias partes do Brasil, tá? Sempre que tem assim uma escadaria, as pessoas
pintam, organizam para ficar com esse colorido aqui. A escadaria Celeron foi uma homenagem ao povo brasileiro, uma obra arquitetônica entre os bairros de Santa Teresa e Lapa, no Rio de Janeiro. Mas na praia de Ponta Negra e Natal, Rio Grande do Norte, também tem algumas escadarias assim, pintadas, organizadas dessa maneira, tá? Porque eu sou daquelas bandas ali e eu estive lá e dei de cara com várias escadarias dessas aí, tá? É uma ideia que vingou, né? Ok. Seguindo aqui, trazendo aqui para Rondônia, né? Trazendo aqui para Porto Velho, nós temos a Casa de Cultura Ivan Marrocos, né? Então, é uma casa de visitação, de apresentação, uma sala onde vários artistas estão lá expondo os seus trabalhos. Olha aqui. E tem a visitação, tem toda uma organização cultural. Também mais uma obra, né, pública, uma réplica, uma cópia do Real Forte Príncipe da Beira, que se encontra no Memorial Marechal Rondônia, em Porto Velho. Tá bom? Então, em várias cidades e várias capitais do Brasil, principalmente do Nordeste, tem vários fortes desse, uma construção imensa com esse formato, né, pentatônico. Esse aqui não é pentatônico, mas geralmente é pentatônico. Tem o Forte dos Reis Magos, lá em Natal, Rio Grande do Norte, e aqui o Forte Príncipe da Beira, que é uma construção assim meio que de defesa, né? Você está avistando, chegando ali uma invasão, uma esquadra, então existe, naqueles tempos, né? Existe aqui uma unidade de defesa organizada, tá? Seguindo aqui, nós temos também uma associação quilombola de Pimenteiros do Oeste, aqui com a sua festa cultural, né? Um momento de consagração, um momento histórico, né? Também, né? Um momento bem artístico e público. Olha aqui, ó, a Catedral do Sagrado Coração de Jesus em Porto Velho. Isso aqui é uma foto tirada pela professora doutora Lidiana, né? Aqui, que faz parte aqui da mediação tecnológica nas aulas de filosofia. Ela tem formação e também dá aula de filosofia. Esse formato de igreja, lá na minha cidade também, de Ceará, parece as cores, tudo igual, tudo. Perfeitamente. Existem várias dessas igrejas espalhadas no Brasil. E os vitrais, né, que nós estamos vendo aqui também, é uma tendência lá da época medieval, né, os vitrais que são vidros, né, e ao mesmo tempo tem esse colorido, tem essas figuras, contam histórias, chamam para figuras da religião católica, né, que tem os santos e etc, etc. Também no interior da igreja nós vemos também essa estrutura arquitetônica aqui, os arcos, né, aplicados, e o teto da igreja também com suas pinturas, como até hoje existe na Capela Sistina, né? A gente já viu que o Michelangelo, naqueles tempos, teve que fazer seus afrescos, e foi encomendado para ele fazer na Capela Sistina. E aí, vamos lá, gente, isso aí, ó, é replicado dentro do Brasil, né? E dá ao alcance de todos, né? Ao alcance da população. Mais uma coisa aqui também muito interessante, isso aqui vem para o momento atual, né? Algumas cidades, ó, os monumentos de preservação do patrimônio cultural, como Olinda, Ouro Preto e Recife, que são cheios dessas casas, dessas arquiteturas, né? Para quem quiser estudar e tudo mais.
preservam a história da sociedade e seus centros históricos por meio da arquitetura e obras artísticas. E aqui a gente está vendo aqui também, por que não falar, né, sobre os bonecos de Olinda, que são uma criação, né, que invadiu os carnavais Brasil afora, onde esses bonecos, né, com figuras públicas notórias, sempre desfilam no carnaval. Então você vai olhando aí, vai identificando, né? Colocam lá presidentes, presidentes de clubes, tudo isso para o festejo, para a brincadeira do carnaval, como é tradicionalíssimo lá em Olinda, Pernambuco, tá? Estado de Pernambuco, Nordeste. E agora vamos ver uma curiosidade. Vamos ver uma coisa bem interessante aqui. Ó. Estamos vendo aqui esse casal, Diego Rivera e Frida Kahlo. Não é isso? Onde suas obras falam por si próprias, né? Estamos vendo aqui mais uma interpretação, mais uma leitura, né, de uma outra forma de apresentar as suas figuras nos quadros. Né? Vou falar um pouquinho mais na frente sobre a Frida. Tem também o José Clemente e o Davi Alfaro Siqueiros. Por quê? Eles utilizavam o espaço público para as ações artísticas. Tá? Então, artistas que... Agora sim, mais detalhes para vocês. Frida Kahlo expõe sua dor em perder seu segundo filho. Então, olha como ela retratou, né? Aqui, por exemplo, né, é uma representação do universo e tudo o que era importante para ela. Então, dessa maneira, ela colocou ali um apanhado, né? Então, vamos dizer um pouquinho sobre essa artista maravilhosa, belíssima. Nasceu em Coyoacán, México, né? Em 1907. Foi um artista à frente de seu tempo. Sua trajetória foi marcada por força de vontade, sofrimento, paixões e luta. Com 18 anos, sofreu um acidente de carro. Uma barra de ferro atravessou seu corpo e ela ficou acamada, imóvel, engessada e foi submetida a mais de 30 cirurgias. Imagina o sofrimento dessa mulher, né? Com a tecnologia desse tempo aí, né? Deve ter passado por muita dor. Mas colocou para fora nessa arte maravilhosa que a gente está vendo aí, né? Seguindo aqui, nós temos o seguinte, outro tipo de olhar sobre as artes visuais, tá? A arte urbana, onde se destaca aqui o grafite e a intervenção urbana, que são o conjunto de transformações ocorridas na década de 80. Um retorno à pintura no circuito da arte internacional e brasileira, né? Após fascínio pela fotografia e vídeo. Nos Estados Unidos, essa arte ocupou muros, vagões de trens abandonados e prédios afastados dos centros. Olha aqui essa ilustração, nós estamos percebendo aí, né? Uma pessoa passando e o muro cheio de figuras agradáveis, né? O rosto de uma pessoa, de uma mulher, né? Desenhos que agradam ao olhar. Ok? Então, dentro disso aí, impõe-se uma discussão muito interessante sobre o que é pichação e o que é grafite, tá? A pichação. Eu já estou logo pichando a pichação.
Então, esse artista aqui, o Eduardo Cobra, é um dos principais nomes de artistas urbanos brasileiros. Ele leva o trabalho das ruas a galerias do mundo inteiro. Então, de um lado, nós temos aqui o Cobra, tá? E do outro lado, nós temos um muro, um prédio abandonado, totalmente riscado, sujo, símbolos sem sentido, né? Uma ideia de bagunça, de confusão. Isso aí é a pichação, onde você não vê nenhuma mensagem visual agradável, você não vê nenhuma transmissão boa de pensamentos, de ideias, né? Ao contrário do grafite, tá? Então, não esquece, essa é a grande diferença. Você está vendo, só de olhar você já percebe, né? O que é bem-vindo e o que não é bem-vindo. Às vezes, os pichadores invadem até obras como essa aqui, né? E riscam, e eles querem ver a coisa feia, querem sujar o que é bonito, querem, de certo modo, negar aquilo ali, né? E isso é uma coisa assim que a gente deve enfrentar e proibir, né? Não deixar acontecer. No grafite, há uma expressão estética de pinturas em paisagens urbanas, podendo ser ilustrações, textos, artes gráficas, em vias públicas, em postes, em muros, calçadas, edifícios e até viadutos, embaixo de viadutos também. Aqui em Porto Velho nós temos, né, vários grafites aí espalhados na cidade. O artista responsável por esse tipo de arte é o grafiteiro. Olha só que ideia maravilhosa. A parada de ônibus lá, e a pessoa fez um desenho aí de uns bancos, flores, e para culminar aqui, amo PVH. Não é muito mais agradável? Vamos seguir aqui. A pichação é uma intervenção em espaço público. Diferencia-se do grafite pelos objetivos de seus interventores. Quando a pessoa intervém, vamos discutir um pouquinho essa ideia aqui, porque vai ficar mais interessante. A intervenção, quando você intervém, é porque você invade, você entra sem autorização em alguma coisa, seja com um desenho, com um risco, seja, às vezes está ali a coisa, uma obra está feita e as pessoas vão lá e riscam, invadem, intervêm, entendeu? Mexe com aquilo que estava quieto, bem dizendo. Entendeu? Então, é altamente condenável, tá? E o objetivo do artista do grafite é totalmente diferente do artista. Não vou chamar de artista, não posso. Do pichador. E a palavra já está dizendo, né? Ele está pichando, ele está simplesmente esculhambando com aquilo que está lá. Então é uma coisa altamente deplorável, altamente condenável. E vamos voltar para a gente seguir com a nossa aula, porque não vale nem muito a pena falar muito desse tipo de ideia, né? O grafite passa a ocupar o espaço da cidade com exuberância e expressividade. O material mais utilizado é o spray, né? Por causa do preço, da facilidade de compra e a capacidade de aplicação rápida nos espaços. O spray todo mundo sabe o que é, né? É aquela latinha que você tem um artifício lá, você aperta e sai o vaporzinho, o jato. A partir de 1990, na Europa e nos Estados Unidos, o grafite passou a ser reconhecido pelo circuito da arte e pelo público em geral. Então aí aparece o Kenny Schaff, os caras que se destacaram mais, né? Keith Haring e o Jean-Michel Basquiat. Olha aqui essa ilustração aqui, tá vendo? Então, muito mais agradável de se ver.
Temos artistas também aqui em Porto Velho, tá? Daqui a pouco eu vou descortinando aí. O artista demonstrava por meio de sua produção que o mais importante era a intervenção, a ocupação dos espaços que não estavam destinados à arte, como os espaços da periferia da cidade. Olha só essa ideia aí, desse olho realístico, né? Então, o grafite vira referência na Casa de Cultura como oportunidade para artistas locais. Olha essa obra aqui do Elias Santos, Porto Velho. Vendo? O artista ainda está finalizando ali. Os veadores de Porto Velho são transformados pela arte, já tem até de rua, através do projeto Grafizônia, Grafite da Amazônia, né? Então, em vários e vários viadutos, nós vemos tem até uma revitalização dessas artes aí, ó. Olha aqui, as pessoas fazendo selfie aí, né? Com essa belíssima produção aí. O grafite permitiu a democratização dos meios de expressão artística. As galerias e museus não seriam os únicos divulgadores da arte, né? Temos aí Natália Monteiro e a arte pintada durante o Festival de Grafite em Porto Velho. Viu aí? Antes de avançar, eu queria falar para vocês também, fazer um comentáriozinho. O que acontece também é que muitas vezes nas cidades tem muros abandonados, alguns espaços, algumas fachadas que estão ali sem chamar atenção, estão ali sem nada, eu vou usar uma palavra, estão ali nus, né? Alguns muros, né? E aí, se um artista, com a devida permissão, vai lá e coloca um desenho, uma figura, um trabalho como esse que a gente está vendo, maravilha, né? Aí você já torna a cidade mais agradável visualmente, mais acolhedora. Essa é a ideia, uma das ideias. Então vamos voltar que a gente tem agora uma curiosidade interessante para a gente chamar a atenção aqui. O Eduardo Cobra, né? Ele era um pichador, né? Artístico. Quer dizer, é uma outra ideia para se discutir, né? Grafiteiro e muralista. Ele é famoso no Brasil e no mundo por criar obras que simulam as dimensões em que cores e texturas se misturam com retratos de personalidades famosas ou pessoas desconhecidas. Discutindo essa ideia aqui, pichador artístico, é que o Cobra, pegando a ideia do pichador, só que não com o ato de vandalizar, de esculhambar obras, mas de produzir coisas baseadas na linguagem do pichador, mas com a propriedade de expressar, com a expressividade de algumas coisas. Por exemplo, vamos ver aqui, ó, o Nelson Mandela, né, colocado aí dessa maneira aí, uma ideia genial, onde ele coloca uma figura altamente famosa no mundo inteiro, pública, né, dentro da arte grafite, né? Também aqui, olha, esse casal aqui, imenso, né? Nas suas atitudes de paixão, de amor, né? Abraços. E seguindo aqui, nós temos o seguinte, a arte contemporânea, mais um olhar que a gente se propôs nessa nossa aula aqui, né? O papel do artista. Então, vamos lá. A arte refere-se ao papel do artista na sociedade como uma redefinição dos conceitos
artísticos como genialidade e criação. Então, temos aí a inovação e a própria criação do artista. Também vai muito além do entretenimento. Seu papel é fundamental para o desenvolvimento intelectual, a formação de opinião, a inclusão social, a educação. Então, o artista, ele também provoca, né, uma mudança de opinião. O seu trabalho é uma opinião. E quando ele coloca, ele vai fazer pessoas a se inclinarem àquela opinião ou rejeitá-la. Mas o artista, ele é um provocador, ele provoca a discussão. E também, olha, é uma forma mais incrível de fazer com que as pessoas enxerguem o mundo com a outra visão, a visão dele, né? Ou não? Porque, deixa eu falar aqui mais um pouquinho sobre essa ideia aqui. Essa ideia é muito interessante, gente. Olha só, o artista, ele coloca a arte dele, quando ele está criando, ele está com a intenção, ele quer falar alguma coisa, né? Quer expressar ou discutir alguma coisa. Às vezes ele só quer provocar para saber a opinião das pessoas, mas geralmente o artista quer fazer uma divulgação. A obra de arte dele é um discurso em favor de alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui, bem Guernica, lá do Pablo Picasso. Ele, no quadro, né, no mural, ele colocou figuras intercortadas, né, sofrimento, dor, e passou aquela mensagem ali. A intenção dele era aquela. Mas, é aqui que entra, mas poderia haver alguma pessoa, algumas pessoas sem ter as informações, né, sem ter as ideias que embasaram aquela obra ali, vai interpretar de uma maneira totalmente diferente. Então o artista coloca a arte e aí já não é mais dele a opinião principal. Porque outras pessoas podem entender até como uma agressão, ter um entendimento, fazer uma leitura totalmente diversa daquilo que é a arte proposta pelo artista, né? Mas algumas vezes ele pode fazer com que as pessoas mudem uma certa opinião sobre alguma questão do mundo, né? Enxerguem o mundo com a outra visão, né? Então, é isso. O artista, ele sempre tem uma intencionalidade ao colocar sua obra de arte para o público, seja em galerias, seja em vias públicas, né? E quando ele faz isso, ele se depara com a surpresa de que muitas vezes as pessoas entendem de uma maneira totalmente diferente daquilo que ele queria passar. Algumas vezes os artistas se divertem com essas interpretações, né? Outras vezes ficam bastante chateados porque ele não conseguiu atingir o seu objetivo final. Mas, com a diversidade de mentes, de inteligência, ninguém é igual, todo mundo é diferente, todo mundo pensa diferente. Então, é bem difícil a coincidência acontecer de várias pessoas terem o mesmo entendimento espontâneo sobre a obra do artista. Tá bom? Dito isto, vamos voltar para a gente ver um pouco mais de informação sobre a arte contemporânea, né? Independentemente do tipo de arte, cinema, música, teatro, circo ou literatura, o artista é sempre o protagonista, está falando, hein? E transmissor de algo extremamente transformador. Ou não, né? A arte contemporânea intensifica a releitura da história dos povos indígenas, afrodescendentes e dominados durante a colonização. Isso só para falar do Brasil, né? Porque no mundo inteiro. Então temos aqui também um outro artista de destaque, o Eduardo Struve. É o idealizador e proprietário da ATAC Intervenções Urbanas. O que é a ATAC Intervenções Urbanas? É uma empresa especializada em apropriar-se de pontes e viadutos, em rios poluídos,
represas, parques públicos e terrenos baldios para suas instalações. Olha só, um grupo artístico organizado, né? Então, vamos ver aqui um exemplo, né, da arte do Eduardo Zu. Ele espalhou várias e várias boias, né, no espaço de um rio, o Rio Pinheiros, né, e colocou aqui, ó, a arte salva. Então, muito interessante a ideia do Eduardo. Às margens do Rio Pinheiros, Eduardo Suru colocou, falei suru, gente, desculpa, os bonecos atraindo olhares, os bonecos não as boias, no qual o desenvolvimento transformou as águas em esgoto bruto. Então, provoca a discussão, provoca um novo olhar, né? Então, vamos dizer aqui, ele é o ganhador de vários prêmios nas artes plásticas contemporâneas com novos materiais e diferentes linguagens visuais e intervenções, como essa aqui. Isso aqui é uma intervenção. Está lá o rio, né? E ele colocou várias barras. Então ele interviu, né, para provocar essas ideias aí, tá? O pensamento dele aqui, ó, é preciso reciclar ideias, reciclar o olhar e a forma como enxergamos a realidade. E principalmente reciclar a função da arte na sociedade, propondo sua existência na vida das pessoas por meio de práticas e ações mais acessíveis. Tá? Olha aqui, ó. Mais uma intervenção, né? A arte deve ir além do horizonte, romper as fronteiras. Se você tem medo, vista o colete, salva-vidas e siga em frente. É uma referência à arte anterior que nós vimos, à instalação anterior. Aqui tem também o Jaime Prades, né, em A Deriva, onde ele trabalha a questão da água, trilha uma arte desafiadora ao sistema estabelecido fora dos padrões acadêmicos convencionais. Olha, esse monte de garrafa de água, um barquinho, né, perdido, à deriva, assim, sem rumo. Essa é a ideia, né, do Jaime Prades. E a nossa enquete? Para você, agora é você, tá? Tem aqui uma sugestão de resposta aqui, mas é com você. Qual o papel do artista na sociedade? O artista e seu trabalho são personagens fundamentais e eficazes que qualquer política de mudança são capazes de transmitir alegria, conhecimento e emoções até nos cenários mais tristes da nossa realidade. O artista transmite reflexão sobre a realidade, com isso as pessoas conseguem se posicionar, conseguem questionar e traduzir seus ideais e ideologias. Então é mais uma fonte, né? E agora vamos ver aqui uma atividade interativa, né, para deixar para vocês. Então, olha, tente fazer aí, utilizar esse processo de criação. Com base na aula, realize uma releitura de uma obra. Você vai fazer alguma coisa semelhante ou igual. Pense assim, será que eu faço melhor do que isso? Pode ser um desenho, uma instalação, uma colagem, se possível, envie depois o vídeo ou a imagem fotográfica ao professor de arte. E bom trabalho, hein? Vamos ver o que vocês vão criar aí, né? Então, chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham, assim, assimilado bastante, né, sobre esse aspecto da arte visual. E ficamos por aqui. Até a próxima aula, então. Valeu, tchau!